Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Entidade pede ao Ministério da Agricultura que reavalie as ações que buscam expandir o cultivo do trigo no Cerrado. Negociações envolvendo milho estão lentas no mercado spot brasileiro. Preços do leite pagos aos produtores podem se manter firmes, pelo menos no primeiro trimestre deste ano. E vamos falar também sobre o seguinte tema: você tem habilidades para encontrar um trabalho, participar de um projeto? O Agora Agro já está no ar. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a ABTrigo, encaminhou um ofício à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pedindo que reavalie as ações que buscam expandir o cultivo do trigo no Cerrado. A entidade tomou a atitude depois de saber que o Ministério da Agricultura não aprovou a proposta elaborada em conjunto com a Embrapa que visava o maior cultivo. Por nota, a ABTrigo ressalta que a Embrapa tem pleno domínio da pesquisa de expansão agrícola e que o custo do projeto foi irrisório dentro do orçamento da União. O Brasil não é autossuficiente em trigo e depende de importações do cereal, mesmo tendo capacidade de expandir o cultivo. A ABTrigo, ela entende que o país não pode continuar a depender da importação para atender a quase 60% do seu consumo interno. Isso representa uma falha grande na segurança alimentar para a sociedade nacional. O trigo é o principal cereal da humanidade, chegando a responder nos países de maior consumo por 40% das necessidades alimentares da população. Países como a Rússia alcançaram a autossuficiência após políticas governamentais. Em 1992, a Rússia era dependente de importações e hoje é o maior exportador de cereal do mundo. O Brasil, mesmo sendo um grande produtor agrícola mundial, tem o trigo como único grão importado. Apesar de possuir grande diversidade alimentar, o país ainda tem no trigo sua principal fonte energética, respondendo por 18% das necessidades da população brasileira e superando o arroz e o feijão. As negociações envolvendo milho estão lentas no mercado spot brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, compradores seguem afastados do mercado, atentos à colheita da safra de verão e à necessidade de produtores liberarem armazéns e a possíveis quedas nos preços. De acordo com o boletim informativo do CPEA, as chuvas têm dificultado as atividades de campo em importantes regiões brasileiras, o que tem limitado a disponibilidade do milho no mercado spot nacional. E, diante disso, as negociações são realizadas apenas de forma pontual, para atender às necessidades de curto prazo, e os preços praticamente se estabilizaram em Campinas, no estado de São Paulo. O indicador Exalc BMF Bovespa operava na casa de R$ 83,00 a saca de 60 quilos já havia 9 dias, mas agora, na última sexta-feira, registrou um ligeiro recuo em R$ 82,78. Os preços do leite pago aos produtores podem se manter firmes, pelo menos no primeiro trimestre deste ano. Os valores devem ficar bem acima dos verificados no mesmo período do ano passado, quando a média foi de R$ 1,46 por litro. Isso em termos reais, quer dizer, os valores foram deflacionados pelo IPCA de dezembro do ano passado. A avaliação é de pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, e apresentada em boletim mensal, agora do mês de janeiro, que destaca que, em dezembro passado, o preço do leite pago ao produtor pela matéria-prima entregue em novembro foi de R$ 2,12 o litro, isso na média Brasil líquida, em valores reais.
Conforme o CPEA, as cotações devem continuar firmes em virtude da limitada disponibilidade de matéria-prima, especialmente no primeiro trimestre do ano, com volumes de leite abaixo da média registrada para o mesmo período do ano passado. E esse cenário se deve às condições climáticas favoráveis. No ano passado, tempo seco e temperaturas elevadas que prejudicaram as pastagens e ao aumento contínuo nos custos de produção. Quer dizer, os valores dos dois principais componentes da ração, milho e farelo de soja, atingiram patamares recordes. Do lado da demanda, a limitação na oferta deve manter elevada a competição entre laticínios na compra de leite para repor estoques. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Você tem habilidades para encontrar um trabalho, participar de um projeto? O Agora Agro volta já, é um minuto só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com Adriana Ferreira. Adriana, ela é mestre em desenvolvimento humano, é master coach, é mentora e especialista em atendimento sistemático para organizações. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante que interessa a basicamente todo mundo. E o tema é o seguinte: você tem habilidades para encontrar um trabalho? Você tem habilidades para participar de um projeto? Esse é o tema de hoje. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema interessante. Esse tema aí de procurar emprego, ter habilidade, é um negócio meio complicado. Tudo bem com a senhora? Sim. Tudo bem, Toninho. Obrigada, né? É um prazer estar aqui, estar de volta ao programa. Muito obrigada. Olha, é um tema muito bom para a gente refletir e tomar decisão a partir de agora, né, Toninho? Tomar decisão é um negócio muito complicado. Quando você toma uma decisão que não está muito definida, geralmente as coisas não dão muito certo. E consertar com o carro andando é complicado. Então, às vezes é melhor a gente ter um pouco mais de calma, esperar um pouquinho, porque nem tudo é ruim na vida da gente. E tudo acontece porque tem que acontecer alguma coisa. Agora, a gente tem que ter esperança, tem que ter confiança, muita habilidade para poder, por exemplo, vamos dizer assim, ter habilidade para encontrar um trabalho.
eu faço tudo, eu entendo tudo, não é bem por aí não. Você tem que ser um cara bom de serviço. É mais ou menos isso? É isso, sim. Toninho, as empresas estão muito preocupadas e elas vêm desenvolvendo pesquisas na área do comportamento e do que vai ser necessário para poder entrar no mercado de trabalho. E aí a gente observou, né, recentes pesquisas que dizem o seguinte, que nós hoje precisamos desenvolver habilidades cognitivas e habilidades sociais. As cognitivas, a gente tem como premissa maior a criatividade. Então, hoje, nós precisamos de ser profissionais criativos, profissionais que buscam soluções inusitadas, porque os problemas também são diferentes. Se nós olharmos para o cliente antes da pandemia, ele era um. Hoje, o cliente tem uma resposta totalmente diferente para produtos, serviços. E o que acontece? Quando o cliente tem essa resposta diferente, ele requer do profissional habilidades e competências diferentes. Então, o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho? Nós percebemos que existem pessoas que estão ansiosas, né, muito ansiosas, porque têm medo de serem demitidas, né, e terem uma recolocação mais difícil. Por que essa recolocação é mais difícil? Porque o mercado está exigindo delas algumas habilidades sociais que antes não eram tão importantes. Então, hoje a gente tem habilidades cognitivas como a criatividade, o empreendedorismo e soluções, como nós temos também algumas habilidades sociais que elas devem ser olhadas com muito carinho. Comunicação. Toninho, coisa básica que a gente vem falando antes da pandemia, olha, a comunicação tem que ser melhor, você não pode se comunicar fazendo julgamento de valor. E agora é uma das primeiras competências sociais solicitadas pelas empresas. Você sabe conversar? Você vai ter que conversar com o seu colega, você vai ter que conversar com o seu líder, com o cliente. Então, a comunicação e a criatividade se tornaram habilidades essenciais. E aí você precisa desenvolver, senão você não entra no mercado ou não fica no mercado. Inclusive, a gente já conversou muito a esse respeito aqui no programa, durante a nossa programação, e eu sempre digo o seguinte, aquele negócio, não, eu faço tudo, não, eu conheço quase tudo, isso daí já era. Ou você é especialista realmente num determinado ponto, ou você está fora. E hoje exige-se muita rapidez, muita qualidade, muito conhecimento. Às vezes, a situação hoje realmente não está assim das melhores, porque infelizmente essa pandemia, ela pegou todo mundo, não salvou basicamente ninguém. Então, esse recomeço, que eu tenho certeza absoluta, mais alguns meses as coisas vão começar a andar, e eu tiro, por exemplo, como o setor do agronegócio. O setor agropecuário brasileiro hoje está exigindo muito conhecimento, muita rapidez e muita qualidade. Sem isso, não vai para frente, não tem como ir para frente. É o que o mercado está dando recado hoje, né, doutora Adriana? E eu estive, né, só para comentar, eu estive em Querência, no Mato Grosso, e conversando com alguns empresários. Tem empresários que têm vaga há 6 meses e não conseguem ocupar essa vaga porque não tem pessoa qualificada para a vaga. Então, nós precisamos urgentemente qualificar essa mão de obra, esse profissional que está no mercado, e entrar no life learning, que é uma forma de você... Life learning é um nome bonito, né? Mas o que é? Aprender. Ou seja, o aprendizado e o conhecimento vai ter que ser para o resto da vida. Você não pode fazer um curso hoje e ficar o resto da vida sem fazer outro. Ou fazer um hoje e daqui 3 anos. O life learning é esse aprendizado contínuo. Então, o profissional qualificado, Antônio, ele vai ter várias opções, mas ele precisa estar qualificado. Primeiro, não adianta falar que não gosta de tecnologia. Isso é fato.
Habilidades tecnológicas são essenciais. Ah, eu não gosto de estudar, vamos refazer a frase. O que você gosta de estudar? Porque o aprendizado vai ser contínuo e cada dia mais profundo. Então, aquele conhecimento raso, que é o que você falou, do generalista, ele não vai permanecer. Por quê? As pessoas vão precisar de soluções. Você soluciona quando você tem um conhecimento profundo. Então, quando a gente olha, né, tem uma história, inclusive, muito interessante, que fala que um cara chamou uma pessoa para fazer um conserto, e ela foi lá e apertou um parafuso. E durante 8 meses, eles não haviam achado o defeito. E ele, entretanto, apertou um parafuso. Pois é, mas para apertar um parafuso, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que aprofundar. Então, nós teremos no mercado, se as pessoas desejarem permanecer nesse mercado aí, elas terão que ter essas habilidades tecnológicas, desenvolver a criatividade e a comunicação. Como é que você desenvolve isso? É treinamento, é capacitar. E o empresário, Antônio, que quiser se manter no mercado com a empresa dele, vai ter que qualificar o colaborador. Eu tenho um programa no rádio e que esse programa vai para 42 emissoras de rádio. Programa sobre agronegócio. E muita gente, principalmente aqui no estado de Goiás, é voltado para a pecuária. Tu gosta da pecuária de corte e tal. E eu gosto demais de dar notícias sobre suíno, sobre frango, sobre leite. Por quê? Porque você, para produzir suíno, produzir frango, você tem que ter muito milho e muito farelo de soja. Ou seja, já tem que mexer com a agricultura. Então, eu sempre digo o seguinte: quanto mais frango nós vendermos, quanto mais suíno nós vendermos, quanto mais leite nós vendermos, mais nós temos que produzir milho e soja. Então, eu vejo da seguinte maneira: o mercado hoje, como a senhora disse, nós temos que estar linkado basicamente no mundo todo. Aquele leite que eu tiro aqui no estado de Goiás, ou lá no Mato Grosso, ou lá em Minas, eu não sei para onde ele vai. Ele pode ficar no Brasil, ele pode ficar em Minas, né, lá na minha região, ele pode ir para a China, ele pode ir para outros países. Então, hoje, nós temos que ter qualidade. E o produtor rural e qualquer outro tipo de pessoa tem que ter conhecimento constante, tem sempre que estar aprimorando. Caso contrário, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Quer dizer, eu até estava lendo, eu não me lembro agora quem escreveu isso, que uma pessoa disse assim: eu sou do tamanho que eu enxergo e não do meu tamanho físico. Entendeu? Então, eu tenho que enxergar muito além daquilo que eu já sei. E, para isso, nós temos que fazer o quê? Estudar, que é justamente o que a senhora acabou de falar. Sem estudo, infelizmente, a coisa complica. E o produtor precisa ter essa consciência, Antônio, você tem toda a razão, ele precisa entender de gestão. Eu lembro que a gente fala tanto essa frase, e agora na pandemia vai ser essencial para a sobrevivência. É verdade. Eu preciso gerir bem meu negócio e ser competitivo e produtivo. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, nossa, passou rapidinho, né? Passou muito rápido. Mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço muito e você sabe que você faz parte aqui do nosso programa. Um grande abraço a você e até a próxima. Muito obrigada, Antônio. Obrigada mesmo. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a glória, ela deve ser conquistada. A honra, por sua vez, basta que não seja perdida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.